Olá, boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui. Sou o professor Marcelo Carneiro, membro do grupo Tel Geek, que faz seus encontros regulares para tratar da relação entre teologia e cultura pop. Hoje estou sozinho, mas estou bem acompanhado, aqui pelo nosso convidado que vai falar conosco sobre a relação entre Cisco e Cristo. E aí eu vou deixá-lo apresentar aqui o seu tema, mas eu primeiro vou apresentá-lo. Vou chamar direto já o professor Eduardo. Olá, Eduardo, como vai? Olá, Marcelo, boa noite a todos aí que estão acompanhando. Obrigado pelo convite. Legal você estar com a gente. Depois você fala o nome completo da apresentação. Eu acabei pegando só a parte Cisco e Cristo. Isso aí, sintético. Vamos lá, o Eduardo, para apresentar você que não conhece o Eduardo Pacheco Freitas é historiador, trekker, gaúcho de Porto Alegre, inclusive vivendo as vicissitudes desse momento. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Autor dos livros Star Trek, Utopia e Crítica Social, sendo que esse eu tenho, está aqui, ó, meu exemplar físico. E O'Brien Deve Sofrer, que está encomendado, vai chegar em breve. Apresenta o canal Apenas um Trekker, onde ele trabalha com a análise de todos os elementos que dizem respeito ao universo Star Trek. O Eduardo atualmente comanda o projeto Caminhando com os Profetas, dentro do seu canal, que irá analisar em lives semanais todos os episódios da série Star Trek Deep Space Nine. E nesse espaço, o pessoal do Tel Geek tem feito um crossover, né, Eduardo? É isso aí. Eu e o professor Kleber, a gente tem participado regularmente, não digo sempre, mas com uma boa regularidade, e tem sido um privilégio participar lá com você. Pode dar sua saudação inicial, então, Eduardo. Obrigado, Marcelo. O privilégio é meu, né, de contar sempre contigo, com o Kleber, né, lá no Caminhando com os Profetas. Também muito satisfeito, muito feliz de estar aqui pela segunda vez no Tel Geek, participei do 4º congresso já, e hoje vindo aqui falar um pouco sobre uma pesquisa que eu venho desenvolvendo aí sobre a religião bajoriana, né, que é a religião do povo, de um dos povos principais da série Star Trek Deep Space Nine. Então, obrigado aí pela oportunidade e boa noite, pessoal que está chegando aí, Vamos ver Kleber, se Adriane, boa está noite. chegando o Alfredo, está chegando. Bom, você mesmo já deu boa noite, né? A gente consegue ser multiversal nisso. Eu também, ó, dei boa noite aqui. O Deu com dois Kleber perfis. chegou. Exatamente, né? A Adriane chegou também, boa noite. A Sussu Campos também chegou, boa noite. E eu queria, antes do Eduardo começar, gente, falar um pouquinho dessa questão aí de Porto Alegre, deixar com vocês aqui um, uma página, tá? Onde você pode procurar como ajudar a situação lá. E eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho em primeira mão aí, como é que está a situação hoje para quem mora em Porto Alegre, principalmente, e, de um modo geral, qual é a sensação que vocês estão vivendo nesses últimos dias? A sensação eu tenho caracterizado como uma sensação de pós-guerra, né? Principalmente em cidades que foram atingidas severamente. Cidades inteiras foram destruídas, né, pelas águas. Em algumas cidades, bairros inteiros foram destruídos, né? Aqui em Porto Alegre, o centro da cidade ficou completamente alagado, né? Então, são em torno aí de 500 mil pessoas, né, meio milhão de pessoas desabrigadas, que não conseguem, perderam suas casas, ou ainda não conseguiram voltar. Meu irmão é um exemplo, né? A casa dele, o apartamento dele não entrou água, mas ficou alguns centímetros. Ele mora no segundo andar, alagou todo o condomínio no primeiro andar e agora vai conseguir retornar para casa somente no final dessa semana, né? Então, gerando até uma questão de refugiados, né? As pessoas saíram do Rio Grande do Sul, foram para outros estados por não ter onde ficar aqui. E agora vai ser um momento aí de reconstrução nos próximos anos, né? Porque os estragos realmente foram uma coisa que nunca foi vista, né? E esse link que o Marcelo está compartilhando é um link oficial do governo do estado,
e ele é interessante porque ele tem muitas informações sobre as formas com que as pessoas podem fazer doações, os tipos de doações, pode ser através de Pix, pode ser através de roupas, mantimentos, está tudo detalhado, ele é um site bem completo, bem fácil de se localizar, então quem puder acessar e tiver condições de ajudar, contamos aí com essa solidariedade. Legal, muito bom. Vamos então iniciar a apresentação, passar imediatamente aqui a apresentação do Eduardo. Agora sim o nome oficial, Representações Messiânicas em Star Trek, Deep Space Nine e o Novo Testamento. Tá bom, então com você a palavra, Eduardo. Vamos lá então. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Pessoal que está assistindo, por favor, deixem seus comentários, é sempre importante, eu falo isso lá no canal sempre, né, não apenas um tracker, que é sempre importante a participação de todos aí, porque vai deixando tudo mais dinâmico. Bom, representações messiânicas em Star Trek Deep Space Nine no Novo Testamento. Evidentemente, né, conhecido de todos, né, Jesus Cristo, Messias, né, para os cristãos, e nós temos em Deep Space Nine uma figura que remete, em muitos aspectos, né, ao messianismo que nós vemos, encontramos, né, nos evangelhos, né, na história de Jesus Cristo, na teologia cristã. Eu quero dizer que, antes de mais nada, que eu quero autoproclamar a minha disfarçatez por estar aqui, né, num grupo de teólogos, falando sobre temas da teologia. Né? Eu não sou um acadêmico, embora eu tenha formação na área de história, mas atualmente eu sou apenas um tracker, como eu costumo dizer, e também um escritor de livros sobre Star Trek. E essa pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui, na verdade, ela é uma das partes de 3 aspectos da religião bajoriana que eu estou estudando. Né? O primeiro deles é a religião institucional e a política, ou seja, a série ela mostra muito a relação das figuras poderosas do clero, né, da religião bajoriana com a política, com interesse político, interesse de atuar diretamente nos rumos políticos do planeta, como a Kai Winn, né, que é essa que está aqui à direita, que foi interpretada pela Louise Fletcher, né, atriz que recebeu o Oscar, inclusive. O segundo aspecto é religião, identidade e libertação nacional, né? Que aí eu vejo como a religião, que às vezes frequentemente ao longo da história, a religião foi um instrumento de opressão, um instrumento realmente de oprimir determinados povos, né? A religião também pode atuar como um elemento de formação da identidade e da resistência contra o colonialismo, que é o que a gente percebe na história dos bajorianos, né, em Deep Space Nine, que eu vou me aprofundar um pouco mais daqui em seguida. Né? E aí eu trago aqui já uma primeira citação do Robert Heywood Wolfe, que foi um dos principais produtores e roteiristas da série, né, Deep Space Nine. Ele disse que quando eles pensaram a relação do povo bajoriano, que foi oprimido, né, durante décadas, eles pensaram também na relação da Palestina, da Índia, do Congo e da Irlanda, que são países, né, que sofreram, né, a exploração colonialista, imperialista, e muitas vezes, através da sua religião, conseguiram, né, principalmente no caso da Irlanda, isso é muito notório, né, criar uma identidade nacional para lutar contra o opressor. E, por fim, o messianismo, né, que é o que trataremos aqui nessa noite hoje. Né, o messianismo de Cisco e alguns paralelos e contrastes com Jesus Cristo. Antes da gente iniciar, eu preciso fazer um breve contexto aqui sobre a série Star Trek Deep Space Nine. Vocês sabem, a série Star Trek, a original, Capitão Kirk, Spock, Dr. McCoy, surge em 1966, criada pelo Gene Roddenberry, e ela se destacou por levar a ficção científica por um outro caminho, né, que não o da distopia, né, e sim o da utopia. Né? E aqui, 30 anos depois, né, 20 e poucos anos depois, 27 anos depois, surge Deep Space Nine, a primeira série que não teve nenhuma participação do Gene Roddenberry, o criador da série original de Star Trek e da nova geração. Ele faleceu em 1991 e a série começou a ser produzida em 1992. Né? Ela estreia em 3 de janeiro de 93, foi criada pelo Rick Berman e Michael Piller, e já eram dois veteranos, né, 2 figuras muito importantes na nova geração. Né? O Rick Berman era o showrunner da série e o Michael Piller produtor e roteirista.
Deep Space Nine tem 176 episódios, né? Então foi ao ar de 93 a 99. E é muito engraçado, isso é muito comentado, que ela é frequentemente vista como o filho do meio, né? Porque ela fica entre Star Trek The Next Generation e Star Trek Voyager, né? Ela nunca vai ao ar sozinha, né? Ela vai ao ar quando ainda estão indo as duas últimas temporadas da nova geração, e depois, a partir da terceira temporada de Deep Space Nine, entra no ar o Voyager, e aí vai, né, a série até o fim, sendo acompanhada por Voyager, né? Diferença principal entre o que tinha vindo antes, né? Ela não se passa numa nave. Ela não há uma. É a primeira vez que não há uma nave Enterprise como protagonista da história. Ela não está numa nave espacial. Ela se passa numa estação espacial, né? Num ambiente estático. E o protagonista, né? Comandante Sisko, depois será o Capitão Sisko, é um protagonista negro, um homem com família, inclusive o que a gente não vê no Kirk e no Picard, né? Os capitães que vieram antes dele. Contexto dos Estados Unidos quando a série surgiu. Em 1992, ocorreram os chamados distúrbios de Los Angeles, né? O que foram esses distúrbios? Alguns policiais que espancaram um homem negro chamado Rodney King, eles foram absolvidos, né, por esse espancamento. Ele não chegou a morrer, mas foi brutalmente espancado. Então houve uma grande revolta na cidade de Los Angeles, que resultou em 53 mortos, 2.000 feridos e 11.000 pessoas presas, né? E aí a coisa tomou tal magnitude que o próprio King teve que vir a público dizer que as pessoas deveriam simplesmente aprender a conviver no mesmo espaço ali, o qual elas estavam presentes, né, juntas, né? E essa é uma premissa de Deep Space Nine. A gente vê isso em Deep Space Nine. É uma estação espacial, né, que os habitantes dela estão ali presos, né, entre aspas, uns com os outros, e são muito diferentes entre si. Existem diferentes raças convivendo ali, com culturas muito diferentes. Então, é necessário que essas pessoas aprendam a conviver dentro daquele espaço fechado, né? Um outro contexto interessante, né, é a Guerra da Bósnia, que está acontecendo em 1992. Então, a série é planejada enquanto essa guerra está se desenrolando, que é uma guerra de caráter genocida, né, com os sérvios. E aí a gente vai ver que também o ponto de partida de Space Nine é uma civilização, os cardassianos, que oprimiram os bajorianos e promoveram o genocídio. Ou seja, são duas premissas, né, da série que são inspiradas em eventos da vida real que estavam acontecendo ali no início dos anos 90. E, por fim, a Utopia. A Utopia, né, a grande marca de Star Trek, onde é que ela fica em Deep Space Nine? Né? Porque a série é caracterizada como uma série mais sombria, mais dark, menos utópica, né? E eu digo que é uma série mais realista, né? Ela mostra de uma maneira muito mais acurada, né, que mesmo na Utopia, quando os antigos conflitos deixam de existir, por exemplo, a luta de classes deixou de existir, né? Porque já não existe uma classe que explora a outra, que oprime a outra no universo da Federação dos Planetas Unidos, né? Mas aí surgem novas contradições e dilemas. E aqui, especialmente no que concerne ao convívio, né, com outras potências da galáxia. Né? A Federação precisa lidar com essas externalidades negativas. Eu trago aqui, então, para iniciar, né, mais uma característica assim, de como a série é construída, né, para que vocês possam entender melhor, para quem não conhece Deep Space Nine. O David Seitz, que escreveu uma obra brilhante sobre as geografias de Deep Space Nine, ele diz que é um tipo diferente de Star Trek. Como eu já estava falando, realmente dá para perceber. Né? Tem uma ambientação estática, e aí, novamente, o Robert Wolfe diz que é um show sobre consequências. Por quê? Porque no modelo antigo, né, a Enterprise ia num planeta, havia um conflito, resolvia o conflito, ia embora e nunca mais retornava àquele lugar, né? E não sabia o que viria a acontecer posteriormente. E em Deep Space Nine é o contrário, como eles estão num lugar fixo, né? Tudo que acontece ali vai ter desdobramentos depois. Então a série vai se tornar muito serializada, né? Uma narrativa longa, né? Quase uma novela. Né? Ela vai ter esses arcos narrativos muito longos que não existiam nas outras séries de Star Trek. Vai tratar de temas mais sombrios e complexos, como
as relações entre política e religião, que é o foco aqui, né, da pesquisa que eu venho realizando, as interações políticas e diplomáticas entre diferentes civilizações, e muitas vezes deslocando o foco, porque até então a gente viu o foco, né, sempre sobre a federação, e dentro da federação sobre os humanos, né? Aqui a gente vai ver diversas outras civilizações alienígenas interagindo entre si, e a gente vendo essas dinâmicas, né, sem a federação estar presente. Personagens muito diversos, né? Enquanto na maior parte do elenco, né, dos personagens das outras séries anteriores eram humanos, aqui nós vamos ter metade de humanos e metade de extraterrestres, né? Então nós teremos no elenco principal bajorianos, ferengues, trills, né? Humanos geneticamente aprimorados e um emissário dos profetas, que é meio humano e meio profeta, né? Então, realmente é uma grande diversidade que torna tudo mais complexo, né? E a partir disso surgem grandes conflitos, né? Internos, inclusive, mas também os conflitos entre externos, né? Entre um personagem e outro, quebrando a regra máxima do Gene Roddenberry de que não poderia haver conflito entre os personagens principais. Deep Space Nine subverte isso completamente, né? E, por fim, o formato visionário da série, né? Como eu estava falando, a série ela é serializada mesmo, né? A maior parte dos episódios, a partir principalmente da terceira temporada em diante, eles são conectados, né? É uma grande história contada através de muitos episódios, né? Ou de temporadas inteiras, né? Então, é um formato visionário, é um formato de binge watching, que hoje em dia é muito comum na internet, né? Nos streamings, né? A pessoa assiste uma série inteira no final de semana, né? Isso não acontecia na época, porque os episódios eram exibidos semanalmente, né? Uma vez por semana era exibido um episódio. Então não era possível a pessoa assistir todos eles como a gente faz hoje em dia no streaming. Mas o formato, né, o conteúdo, ele já era já havia ali algo visionário, né, de que um dia as pessoas teriam essa tecnologia, né, de assistir todos os episódios um atrás do outro, durante um fim de semana, durante um feriado, etc. Muito bem. Star Trek com religião e guerra. É assim que eu caracterizo a Deep Space Nine no meu livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. E aí a gente vai ver que é essa estação que vocês estão vendo aqui na imagem, né? E a estação, novamente os sites diz, a estação Deep Space Nine é, antes de tudo, um lugar pós-colonial, né? E essa afirmação dele é muito importante, muito precisa, porque é exatamente isso que é a Deep Space Nine. É um lugar que se torna uma espécie de farol, né, da libertação de Bajor, dos bajorianos, né, se libertaram do jugo dos cardassianos. Essa estação foi construída pelos cardassianos com o trabalho escravo dos bajorianos para saquear os minérios do planeta Bajor e que seriam processados nessa estação. Então, quando os cardassianos se retiram de Bajor, a estação ela é ressignificada. Inclusive, o seu nome troca. O nome cardassiano, Terra Nor, é apagado e surge a estação Deep Space Nine. E ela é ressignificada, ela não é mais um local de exploração, né, de opressão. Não, é um local de libertação, visando o futuro de Bajor e do quadrante alfa como um todo, né? Pois posteriormente irá se descobrir o buraco de minhoca, né? Bajoriano, que eu já entro em detalhes em seguida, e aí tudo vai mudar na história do quadrante alfa e do quadrante gama também. Podemos discutir isso depois. Pessoal, se quiserem deixar perguntas aí no chat, por favor, não fiquem acanhados. Seguindo adiante, né, agora para vocês entenderem melhor o que é isso que eu estou falando de cardassianos e bajorianos. Bajor é um planeta com uma civilização profundamente religiosa e espiritualizada, né? Cardassia é um planeta que não existe religião. Houve, né, em tempos muito antigos, os zebitianos, mas que eles foram vencidos, né? Se extirpou a religião de Cardassia, né? Então o culto antigo ele é proibido. Então a gente vai ver aqui já uma primeira inversão, né? Em Star Trek, porque em Star Trek sempre a gente vê a ciência, né, e a laicidade superando a religiosidade, que é mostrada como algo primitivo. Aqui nós teremos os mocinhos, que são os bajorianos, como
os religiosos, e os vilões cardassianos, que são os tecnicistas, laicos, né, militaristas e que usam somente a razão. Cardassia, por problemas ambientais, né, decide expandir, fazer a sua expansão pela galáxia, né, e ocupa o planeta Bajor, que é um planeta riquíssimo, um planeta com um clima maravilhoso, com muitos recursos naturais valiosíssimos, e começa a explorar esses recursos aí ao longo de 5 décadas, mais ou menos, né? E aí, nesse período, aproximadamente entre 10 a 15 milhões de bajorianos foram mortos durante a ocupação, né? Ou seja, houve um genocídio, né, dos bajorianos por parte dos cardassianos. No fim, né, da ocupação, os bajorianos eles conseguiram se unir, e aí o tema da religião é muito importante aqui, porque os bajorianos até então eles viviam em sistemas de castas, né, os chamados dijarras, onde existiam castas que eram inferiores umas às outras, né? E aí as castas foram eliminadas e eles se uniram todos em torno de uma única identidade, né? Uma identidade nacional, entre aspas, contra o ocupador, né? Colonialista. E assim conseguiram formar uma resistência que expulsou esses cardassianos do planeta. Então essa é basicamente a história da ocupação, né? E aí nela a gente vai ter personagens muito interessantes. Eu preciso apresentar, além do Cisco, que eu vou comentar a seguir, 2 personagens importantes, né, para a gente compreender a história de Deep Space Nine. A primeira delas é a Kira Nerys, né, que aí a questão que sempre vem é terrorista ou revolucionário. E aqui tem uma questão semântica que permite uma discussão muito interessante. E eu já toco nisso em seguida. Kira Nerys, desde os 13 anos, ela lutou na resistência contra a ocupação cardassiana. Ou seja, com 13 anos ela já empunhava armas para lutar contra o opressor cardassiano. E ela é caracterizada, então, como uma freedom fighter, né? Uma lutadora pela liberdade, uma guerreira pela liberdade, que fazia parte de uma célula muito importante de revolucionários, né? E de guerrilheiros, e que conseguiu, né, com seu trabalho de milhares de outros bajorianos, expulsar os cardassianos. E a questão do terrorismo, aqui só para dar uma pincelada, porque como eu sou da área da história, eu vou trazer alguns autores que me são caros, né, nesse sentido. Domênico Losurdo vai dizer que o uso do termo terrorismo, terrorista, é uma linguagem do império, né? É um léxico ideológico que serve para colocar um carimbo naqueles que são inimigos, né, da hegemonia do império estadunidense. Tá? Ou seja, terrorista é sempre aquele que se recusa a ser ocupado, se recusa a ser dominado, se recusa, resiste contra a ocupação militar dos seus territórios, como fazem os palestinos, por exemplo, que são taxados de terroristas, né? E assim acontece com os bajorianos. Quando se fala em terrorista, é sempre da boca de um cardassiano, né? Porque do ponto de vista dele, os terroristas não são eles, e na verdade são eles, pois eles promoveram o genocídio. Os bajorianos estavam apenas se defendendo e buscando retomar o seu próprio planeta. E aí o John Putman, que é um professor americano que tem uma cátedra de história Star Trek, eu já fiz uma entrevista com ele uma vez, uma figura muito interessante, ele, em um artigo, ele usa essa expressão aqui, que eu achei muito espirituosa. O terrorista de um homem é o George Washington de outro. Exatamente, né? Depende do ponto de vista. Mas os americanos taxam todo mundo de terroristas, mas quem jogou 2 bombas atômicas no Japão, matando 250 mil civis, foram eles, que são os heróis da liberdade e da democracia, e nunca são chamados de terroristas. Então, eu concordo muito com o Losurdo quando ele diz isso, né? Os terroristas é a mesma coisa que o termo bárbaro, né, que se utilizava na antiguidade. Os bárbaros são aqueles que não fazem parte, né, do poder ou do império, né, que está dominando. Bom, com o fim da ocupação, a Kira se tornou então oficial de ligação entre o governo provisório de Bajor e a Federação, né? E ela é contrária à entrada de Bajor na Federação. E, muito importante, ela é uma fervorosa devota da fé bajoriana, né? É uma guerrilheira, ela precisou matar muitos cardassianos, mas ela é profundamente ligada à sua religião. Aí no outro ponto nós temos o Gul Dukat, que é um cardassiano.
e ele foi o administrador colonial, ele foi o prefeito da administração colonial nos últimos anos da ocupação, né? Os cardassianos são militaristas, eles são colonialistas, e eles, principalmente nas falas do Gul Dukat, a gente pode relacionar muito com aquilo que o colonialismo, né, do século XIX dizia sobre os povos de cor, que eram os povos criança, os povos que precisavam ser tutelados, cuidados e educados pela Europa, né? Ele considera os bajorianos como filhos, né, seus. Por exemplo, um bajoriano comete um atentado contra ele, ele diz, não, mas a culpa não é quando um filho é malcriado com seu pai, a culpa não é do filho, é do pai. Talvez eu não tenha sido muito bom o suficiente. Ele tem todas essas articulações engenhosas, né, para justificar por que os cardassianos seriam superiores aos bajorianos. Aqui tem uma discussão, né? Os cardassianos, eles são nazistas ou soviéticos do espaço? Eu gosto dessa discussão porque ela diz respeito à categoria de totalitarismo, né? Nesse artigo aqui da Carney, que eu trouxe, ela faz uma análise, por um lado, muito importante, muito interessante, mas ela cai, como autora americana, numa visão liberal, muito comum, acadêmica, dos Estados Unidos, de que tanto a União Soviética stalinista quanto a Alemanha nazista são exatamente a mesma coisa, que podem ser colocadas na mesma categoria de totalitarismo. O Domênico Losurdo, ele desconstrói essa categoria, né? Que é uma categoria que foi amplamente divulgada pela Hannah Arendt, a partir dos anos 50, né? E que serve como propaganda, né, ocidental, né, essa categoria de totalitarismo, porque as democracias ocidentais não seriam totalitárias, né, jamais, mas os nazistas e os soviéticos, sim, seriam totalitários, né? Totalitarismo seria aquilo de ter assim um partido único, né? Então a gente realmente nesse ponto a gente não vai ter nenhuma dificuldade em constatar que nessa analogia União Soviética e Alemanha nazista, né, a gente vê que sim, tinham dois partidos únicos ditatoriais, né? Mas se esquece, né, que quando eles transformam essa categoria numa chave de explicação de todos os processos políticos verificados nos dois países. Isso é completamente errado, porque os países são completamente diferentes nas suas políticas internas e, inclusive, externas, né? Então, a única semelhança, talvez, que exista entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista, né, é a existência de um partido único ditatorial, né? Então, se essa categoria pode ser aplicada, a categoria de totalitarismo pode ser aplicada a esses dois países, ela pode ser aplicada aos Estados Unidos, à Inglaterra, porque ela vai aceitar tudo, né? Aceitar tudo. É uma categoria vazia, né? Então, só para ficar num exemplo, né? Qual é a política racial da Alemanha nazista e da União Soviética? Né? É totalmente diferente, né? A União Soviética não procurou eliminar um determinado povo como os nazistas fizeram, colocaram em marcha, né, com o Holocausto. Então, não há como colocar dois países, né, duas formações políticas tão diferentes nesse quesito, na mesma categoria. Então, eu acho muito complicado quando se escreve um artigo, fazendo a crítica dessa autora, que coloca os cardassianos como nazistas e soviéticos ao mesmo tempo. Não, os cardassianos promoveram uma política de extermínio, né, sistemática, em Beijo, então eles são muito mais semelhantes aos nazistas do que aos soviéticos. Um outro aspecto interessante diz respeito ao colonialismo cardassiano. E aqui, os autores que eu trago, eles citam o seguinte: é a falta de características-chave de humanidade, belicosos, exploratórios, não confiáveis. Isso eles estão apontando como as raças, que não são as raças da Federação, são características dessas raças, Klingons, Romulanos, Cardassianos, né? As raças inimigas, né? Elas não têm humanidade, né? Elas não são humanas, elas são belicosas, né? Elas exploram, não são confiáveis. Essa é a mesma característica, são características que o colonialismo sempre atribuiu também aos povos que eram colonizados, né? Como os indígenas, os africanos e os asiáticos. Então, é interessante isso, que o colonialismo cardassiano ele se explica através dessas características que os autores colocam, mas também há, né, sempre esse ponto de reflexão que a gente precisa fazer de que esse discurso também é um discurso colonialista. Ele está aqui denunciando o colonialismo, mas ele também tem o próprio léxico do colonialista.
E por fim, gente, o Dominion, né? Então, para fechar essa parte, o Dominion vai aparecer a partir da terceira temporada, no final da segunda temporada, e aí a partir da terceira temporada, e lá na sexta e na sétima vai haver uma grande guerra, né? Da Federação Romulanos, a Aliança da Federação, né? Federação Romulanos e Klingons contra o Dominion, né? É um império milenar. Há uma discrepância, né? Em um episódio se fala 2.000 anos, em outro se fala 10.000, então se sabe que é milenar, controla centenas de planetas no quadrante Gama, né? E ele é um império formado por 3 raças principais, né? As raças que estão no comando. Os Vorta, que são uma espécie de administradores, cientistas, diplomatas, né? E líderes civis dos militares, que são os Jem'Hadar, que são soldados geneticamente construídos, né? E que são absolutamente brutais. E quem comanda o Dominion são os fundadores, que são esses metamorfos, que daí são da mesma raça, né? De um dos personagens principais da série, que é o Odo. Muito bem, eu acho que ficou um panorama aí, né, sobre o Deep Space Nine, suas principais características. O Marcelo está entrando aqui. Eu vou só fazer uns comentários aqui rápidos. Claro. O Carlos comentando aqui que ele sempre achou super divertido em Deep Space Nine o relacionamento de amor e ódio entre o Odo e o Quark, né? E sem falar no tema de abertura, que meio ou inteiro combina com a proposta da série, porque é sério, solene e sóbrio, um tanto melancólico, mas belíssimo. Tá? E o Kleber concorda que é o tema favorito de todas as séries da franquia. É aquela abertura, né? A música de abertura. Depois o Kleber tem uma pergunta, mas vamos deixar mais para frente. Continua aí, segue em frente, que está muito bom. Vamos lá, então. Obrigado, gente, aí, pelos comentários. Então, agora vamos para o Benjamin Sisko, que é o nosso personagem, né, foco aqui hoje. Ele é o protagonista da série. E ele é categorizado como emissário dos profetas. Já vamos ver o que é isso. Sisko. Ele chega na estação como comandante Sisko, ele ainda não é capitão. Ele é um viúvo enlutado, ele perdeu sua esposa, Jennifer Sisko, na Batalha dos Borigs contra uma frota gigante da Frota Estelar, que saiu derrotada, e a sua esposa morreu nessa batalha. Ele, então, chega na estação criando, né, o seu filho sozinho, um pai solo, né, viúvo, e ele chega na estação com a missão de trazer Bajor para a Federação. Bajor, ao se libertar dos Cardassianos, né, pediu ajuda externa para a Federação, para que pudesse dar um apoio ali logístico, né, administrar a estação Deep Space Nine em conjunto e dar uma força ali pelo planeta que tinha sido severamente rapinado, né, durante décadas. Logo ao chegar em Bajor, né, a primeira vez que ele vai ao planeta, ele encontra com a Kai Opaka. Kai é a espécie de papisa, né, da religião bajoriana. A Kai Opaka, ela vai ungir o Sisko como emissário dos profetas, ou seja, aquele que viria para unir o povo bajoriano, né, e salvar o povo bajoriano e conduzi-los, né, a uma nova etapa histórica. Lá no final da série, a gente vai descobrir que o Sisko ele é metade profeta, que ele não é completamente humano, mas isso é descoberto somente no final da série, na última temporada, né? Então isso também é algo importante para a gente ter em mente sobre esse personagem. Religião bajoriana, então, antes da gente entrar no tópico do messianismo. Eu coloquei aqui uma provocação, católicos do espaço, porque eu vejo muitos elementos do catolicismo em Deep Space Nine, embora existam referências aí a outras religiões, evidentemente. Primeiro tópico, né? Estrutura clerical estratificada, né? Tem um clero muito semelhante ao que é o clero da Igreja Católica. Tem o direito canônico, sempre ativo, e tem muita autoridade moral, né, perante aos bajorianos. O clericalismo, então, né? Quais são as figuras principais do clero dos bajorianos? Os Prylors, que são o equivalente a monges, os Rangens, né? Que seriam sacerdotes, padres, né? Por aí. Os Vedex, que são uma espécie de bispos, mas também cardeais, porque eles elegem, né, o que seria o Papa, né, que é o Kai, né? A Kai ou Kai seria o Papa.
O Papa cai, eleito pela Assembleia de Vedex, né, como aquela eleição, né, do Papa no Vaticano. Mas tem uma diferença, o gênero do clero, né? O clero é composto tanto por homens quanto por mulheres, né? Podem ser casados, podem ser solteiros, né? Isso não é nenhum empecilho, não há o celibato, como na Igreja Católica, né? Então não é à toa que a gente conhece Caiopaca, uma mulher, no início da série, e depois teremos a grande Kai, né, que é a vilã, que é a Kai Wynn, né, ao longo aí de quase toda a série, também mulher. Divindade dessa religião são os profetas do templo celestial. Né, eu acredito que a maior parte das religiões é uma luta entre o bem e o mal, né? Então, o bem é representado pelos profetas do templo celestial, que será descoberto pelo Cisco, e por isso que é reforçado que ele é o emissário dos profetas, porque ele que descobriu o templo celestial, mas eu já falo sobre isso a seguir. E o diabo, né, a força maligna, seriam os Powraiths, ou Costa Mojan, também é um sinônimo, né, que representam uma figura satânica, né, de Lúcifer, né, que rejeitou Deus. Eles são, a tradução de Costa Mojan, Powraiths, seria algo como banidos, né, eles são anjos decaídos que foram expulsos do templo celestial, né, por se rebelarem, e ficaram presos nas cavernas de fogo, no planeta Bejor. A alma, né? O que seria a alma, então, para a religião bajoriana? O Pag, né? Se chama de Pag. Pá, o seu pá é forte, é sempre uma frase que os bajorianos falam, né? E na Bíblia da Deep Space Nine, né, escrita pelo Berman e pelo Piller, eles caracterizam o Pá como uma espécie de energia meridiana, ou seja, remete a religiões e filosofias chinesas, né, de energias do corpo, né? Mas é uma espécie a gente pode dizer que o Pá seria uma espécie realmente de alma, né, de força vital. A Bíblia, né, o equivalente à Bíblia, são as profecias, né? As palavras dos profetas são consideradas sagradas, né? As profecias são escritas ao longo aí de milhares e milhares de anos, né, por diversos profetas que passaram pela história de Bejor, e elas são interpretadas, reinterpretadas, né, ao longo dos milênios, né? A civilização bajoriana tem mais de 20 mil anos e sempre foi essa religião. Relíquias, né? Como no catolicismo existem muitas relíquias, as relíquias na religião bajoriana são os orbes, que são uma espécie de objeto que ele tem uma pequena abertura e dentro há uma espécie de cristal luminoso e a pessoa pode consultar aquele orbe e ter uma visão, né? Uma experiência mística, alguma coisa nesse sentido. Ordens contemplativas, né? Como seriam monges, né? Católicos. Intelectuais monásticos que tentando interpretar e comentam as palavras dos profetas. Feriados, também tem feriados religiosos, né? Tem o Festival da Gratidão, que se chama Paimara ou Pelor Joy, né? E tem o tempo de purificação, que esse é mais semelhante ao Ramadã, e também à Quaresma, né? Porque os bajorianos se abstêm de beber, né? De comer durante o dia, etc. e tal, o que deixa o Quark, né? O nosso querido dono do bar da estação muito triste, porque nesse período do tempo da purificação ele não recebe os seus clientes bajorianos que não podem beber naquele período. E por fim, só para fechar aqui então, né, que eu estou dizendo que são católicos do espaço, novamente o Robert Hewitt Wolf, isso aqui foi numa conversa que eu tive com ele online, perguntando sobre quais as influências, né, eu perguntei se havia sido mais o catolicismo ou mais o judaísmo, né? E aí ele explica que ele teve formação católica, foi coroinha, estudou em escola católica, mas tinha mais 3 roteiristas que eram judeus, né? Então ele diz que tem um pouco desses elementos, né, do judaísmo, do catolicismo, mas também do zoroastrismo e do budismo. O zoroastrismo ele teria levado, e o budismo, Michael Piller, né, o criador da série. E por fim, gente, então vamos ver o que são os profetas do templo celestial, ou aliens do buraco de minhoca. E esse título ele é fundamental para a gente entender um debate que acontece ao longo de toda a série. Afinal de contas, eles são seres divinos que vivem num templo celestial, ou são simplesmente alienígenas, né, que vivem num wormhole? O Cisco descobre o templo celestial no primeiro episódio, e ao descobrir, então, ele é realmente já taxado como o emissário dos profetas por descobrir
o que seria o templo celestial, mas o que para a Federação é um buraco de minhoca, né? O primeiro buraco de minhoca estável, descoberto. E lá dentro existem seres que vivem numa realidade na qual não existe o tempo linear. Eles percebem tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, né? E eles são reverenciados pela religião bajoriana como os profetas, esses seres que estão lá. E eles enviam, né, a cada milênio, eles enviam um orbe, que é esse objeto aqui, que vira o objeto de culto dos bajorianos e que eles podem consultar e ter visões, né, místicas. Entrando então no cisco, gente, para a gente encaminhar aqui para o final e o que interessa. Então, né? Cisco, o Messias bajoriano. Messias, termo de origem hebraica, né, ungido com óleo, que é designado para uma missão. Pode ser tanto religioso, um rei, né? Pastor, um rei. Cristo, significado aproximado ao de Messias, né? Então, para a gente ir pensando aqui entre cisco como Messias e Cristo. O Messias ele pode ser alguém que não pratica a religião. E aí tem um exemplo, né, bíblico, que é o Ciro da Pérsia, que foi ungido com a missão de libertar os judeus, né, de reconstruir Jerusalém depois do exílio, né, do cativeiro. Então, isso acontece com o cisco. O cisco ele não é bajoriano. Vejam bem, ele não é bajoriano, ele é humano. Até então, né, se sabe que ele é humano. No final da série vão descobrir que ele é meio profeta, né? O cisco, então, ele é ungido mesmo sem ser bajoriano ou seguir a religião dos bajorianos, né? E emissário, né? O que significa emissário segundo aqui o dicionário Oxford? Que ou aquele que é enviado em missão, enviado, mensageiro, né? Então, emissário e Messias são termos assim que têm uma semelhança muito grande, né? Eles dizem respeito realmente a uma missão, né? Alguém que é incumbido de uma missão. Eu vou, para falar sobre o messianismo, né, de Cisco e Cristo, eu vou me basear no trabalho do professor Jeffrey Lampe, que inclusive eu fiz uma entrevista com ele essa semana e será publicada ainda, acredito que até sexta-feira, né? Ele é professor, né, dessa universidade aqui nos Estados Unidos e ele tem um trabalho muito interessante sobre analisar o cisco, né? E ele distribui em 3 áreas, né, principais para analisar essas 2 representações de Cristo e de cisco. 1, a consciência messiânica, 2, a disposição messiânica e 3, o programa messiânico. E é isso que nós vamos ver agora. Consciência messiânica. O indivíduo, né, ao qual se atribui, né, esse caráter messiânico, que é ungido, né, ele tem que possuir uma consciência mínima de que ele é visto como Messias, senão não haveria possibilidade. O Cisco, até então, até o primeiro episódio de Deep Space Nine, tudo que ele havia vivido na vida, ele não tinha a menor ideia de que ele era um Messias, considerado um Messias, um emissário. Ele descobre isso quando ele é ungido pela Caiopaka, como emissário dos profetas, e quando ele descobre o templo celestial e passa a contatar os profetas ou aliens do buraco de minhoca, como vocês preferirem, né? O Cisco ele não quer aceitar, ele reluta praticamente durante toda a série contra aceitar ser o emissário dos profetas. Ele só aceita por uma questão muito pragmática, que é a missão dele de trazer Bajor para a Federação. Em alguns episódios aqui que eu posso mencionar para vocês sobre o desenvolvimento da consciência messiânica do Cisco, primeiro episódio, né, Emissary, piloto da série, episódio duplo, ele já contata os profetas por meio de visões, que posteriormente essas visões serão nomeadas como Pactenfar, né? Então ele tem um Pactenfar com os profetas lá dentro do buraco de minhoca, e eles estão com dificuldade para entender a existência linear dele, mas ele consegue ensinar através de explicar as regras do jogo de beisebol, que ele é fã de beisebol, o que foi uma saída muito inteligente dos roteiristas, né? Explicar a linearidade através de um jogo, né? Um jogo realmente ele é linear. Então ele explica e aí ele toma essa consciência de que ele é o emissário de Bajor, né? No episódio Destiny da terceira temporada, é a primeira vez que o Cisco passa a considerar que talvez as profecias que se referem ao emissário estejam se referindo a ele mesmo, né? Rapidamente a história, chegam 3 cientistas cardassianas na estação para fazer experimentos com buraco de minhoca, e um religioso bajoriano chama o Cisco dizendo que há uma profecia que indica que esse evento vai destruir o templo celestial.
E aí, a princípio, o Cisco acha que esse Vedek, que procurou ele, estava usando a profecia com um objetivo político, para contestar o tratado de paz entre bajorianos e cardassianos, né? Então, para evitar que as cientistas cardassianas trabalhassem ali e que elas fossem embora, né? Mas daí, com diversos acontecimentos em frequência, que vão reforçando a exatidão da profecia, o Cisco passa a levar em consideração o fato de que elas podem ser, né, reais, né, se elas forem corretamente interpretadas. Então, é um grande episódio que talvez mostre o primeiro momento de evolução da consciência messiânica do Cisco. No episódio Accession, né, e eles traduziram como aceitação, e é por isso que eu sempre uso os nomes, os títulos no original em inglês, porque as traduções em português são muito ruins, geralmente. Aqui seria, nesse contexto, seria como assunção, né? O Cisco ele acaba tendo que lutar para retomar o título de emissário, né? Ele não quer o título de emissário, ele perde o título de emissário, mas ele acaba, né, tendo que lutar para retomar esse título. Por quê? Porque emerge lá do buraco de minhoca um poeta bajoriano que estava desaparecido há 2 séculos. E aí, desse modo, ele que teria sido o primeiro a encontrar o templo, né? E assim, então, ele seria o emissário. O Cisco, né, que nunca foi confortável, concorda com as profecias e passa o manto para esse poeta, se chamava Acorém. Só que esse poeta, né, o Acorém, ele era um reacionário e ele traz de volta o sistema de castas que eu mencionei antes, os de jarras. Assim, o Cisco luta para retomar o título e pede ajuda aos profetas para isso. E aí, ou seja, ele recorre aos profetas diretamente para que eles digam, afinal, quem é o emissário? Sou eu ou o Acorém? E os profetas dizem, não, é tu, é o Cisco. Aqui temos mais uma evolução ainda na consciência messiânica do Cisco, né? O episódio Rapture, né? Que eles traduziram como caminhando com os profetas, e até faz sentido com a história, mas na verdade a tradução exata seria arrebatamento, né? Êxtase, que ficaria muito mais adequado para o título do episódio pela história que acontece. O Cisco ele chega no ponto da missão dele, de trazer Bajor para a federação. Ok, Bajor vai entrar na federação, né? Mas ao mesmo tempo o Cisco localiza uma cidade chamada Bihala, que estava desaparecida há 20 mil anos. Os arqueólogos bajorianos procuravam a cidade há 10 mil anos, né? E aí tinha uma profecia que informava que seria o emissário que iria encontrá-lo, né? E ele começa a passar por muitas visões, começa a ter uma visão da história de Bajor, assim, na sua totalidade, presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo, né? Ele começa a abençoar as pessoas, começa a orientar as pessoas, e aí ele consulta o orbe da profecia, um dos orbes, né, chamado orbe da profecia, para poder clarear, organizar essas visões que ele está tendo, que estão lhe custando muito fisicamente, e na experiência com o orbe ele descobre que Bajor vai ser destruída se entrar na federação. E aí ele interrompe a reunião, lá, a cerimônia de assinatura da admissão de Bajor, e diz, vocês não podem entrar na federação, pois Bajor será destruído, vocês têm que esperar mais um pouco. Ou seja, aqui o papel dele de Messias, né, de emissário, suplanta totalmente, né, o papel de comandante, capitão da Frota Estelar, e que tinha como missão primeva, né, trazer Bajor para a federação. Outro momento extremamente importante e dramático, né, de consciência messiânica do Cisco, que é o episódio The Reckoning, né, que seria o acerto de contas, né, na tradução. O Cisco, ele, aqui nesse episódio, em linhas gerais, há uma profecia que diz que haverá o confronto final dos profetas e dos Power Rates dentro da estação, né? E aí, a Kira Nerys, nós vimos antes, ela é possuída por um profeta, é o veículo do profeta, e o filho do Cisco, o Jake, né? Ele é possuído por um Power Rate, né? Então, o Cisco ele acaba ficando disposto a deixar o próprio filho dele morrer, se esse for o desejo dos profetas, desde que se cumpra a profecia, né? E se livrem dos Power Rates de uma vez por todas, né? E aí, tal como Abraão, né, com o sacrifício de Isaac.
Por fim, na última temporada, os 2 primeiros episódios, Image and Sand e Shadows and Symbols, a gente vai descobrir aquilo que eu falava antes, que o Cisco ele nasceu de uma profeta chamada Sara. A profeta esteve na Terra, possuiu o corpo da mãe biológica do Cisco, e assim ele nasceu, né, com essa metade divina, né, ou alien do buraco de minhoca, como se costuma dizer, para os que são céticos. No fim, o último episódio da temporada 7, né, o Series Finale, o Cisco abraça definitivamente seu status de emissário dos profetas, né, porque ele percebe que os Power Raids, que agora estão sendo libertados pelo Gul Dukat, que já era o antagonista dele como Cardassiano, agora ele é um antagonista como Power Raid, né, antagonista como um emissário dos Power Raids versus o emissário dos profetas. Então o Cisco percebe que os Power Raids são tão poderosos que eles poderão destruir a estação, Bajor, o buraco de minhoca e até mesmo a galáxia, né? Então ele se sacrifica no final para evitar que os Power Raids se libertem e possam destruir, né, a galáxia. E assim, então ele se entrega realmente, né, totalmente ao seu messianismo, né? Há uma evolução, como a gente vê ao longo de todas as temporadas, né, de Cisco como aceitando a missão, né, como emissário. Em Jesus Cristo, daí, tem a questão que o Lamp fala em timing messiânico, né? O timing messiânico é que o Cisco ele não percebe que ele é Messias até a vida adulta, até encontrar os profetas no buraco de minhoca. Já Jesus é completamente diferente pelo que está nos relatos bíblicos, né? Canonicamente há poucos relatos sobre a infância de Jesus, mas quando há, já ele demonstra a consciência, né, messiânica. E nos evangelhos, né, se diz ali que ele é o Senhor e agente da criação pré-existente, né? Então, em João, por exemplo, se fala que Jesus era, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus, né? Ou seja, além de ter a consciência messiânica, de saber que veio de Deus, que é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus ainda, né? Então, nisso é muito diferente do que nós encontramos no Cisco. Em relação à disposição messiânica, que é o segundo tópico que o Jeffrey Lamp aborda, obediência à vontade divina. E aí se divide em 2 aspectos principais. A obediência à vontade divina, que nós veremos primeiro, e a comunhão pessoal com a divindade. Na disposição, né, messiânica do Cisco, a gente vai ver que existe uma tensão constante que permeia toda a série entre o seu papel, né? O Cisco é como ele tivesse 2 corpos, né? Um corpo laico de oficial da Frota Estelar e um corpo místico venerado como ícone religioso pelos bajorianos. Então, esses 2 corpos estão em conflito durante a série inteira, né? E aí isso tem um impacto muito grande na disposição messiânica dele de obedecer à vontade dos profetas, né? Mas, por outro lado, como a gente já viu, né, ele estava disposto até a deixar o próprio filho morrer, o Cisco vai demonstrar obediência em alguns momentos importantes, né? Ao ponto de poder sofrer algumas graves consequências. Aqui eu trago uma citação dele do episódio Penumbra, quando os profetas dizem que ele não deve se casar com a Cassidy Yates, né, que será sua segunda esposa. E ele diz, eu não me importo com os profetas, e contraria a vontade dos profetas e se casa com ela. Já em Cristo, a gente vai ver que ele é apresentado, né, a representação dele como Messias é obediente desde a eternidade, né? Ele aceita a vontade de Deus, né, que já estava predeterminada, se tornar humano e intervir na história. E aqui em Filisteus tem que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaiu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Ou seja, a obediência de Cristo, ela é plena, integral, é total, desde a eternidade, né? E aí, mesmo no momento ali que Marcos referencia, em que ele está desesperado, bate um certo desespero, quando ele sabe que a sua missão terá que ser consumada, ele pede para o Pai afastar o cálice, né? Mas ele diz, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, é a submissão total à vontade divina. Disposição messiânica no tópico comunhão pessoal com a divindade, né? O Cisco raramente tem comunhão com os profetas. Ele tem,
ele tem visões e diálogos com os profetas, mas ele não comunga com eles, né? Especialmente porque ele não reconhece plenamente os profetas como divindades, né? Ele tende sempre a pensar nos profetas como os aliens do buraco de minhoca. E aqui tem 2 episódios que eu já mencionei, o Destiny e o Accession, que ele realmente não comunga com os profetas, mas em Sacrifice of Angels, ele pede a intercessão direta dos profetas para que os profetas eliminassem uma frota de invasão do Dominion, né? Os profetas somem com 2.000 naves, né? Por causa ele solicita a intercessão dos profetas. Então, nesse momento aqui, houve uma comunhão pessoal com a divindade. Já em Cristo, né, a gente vê que ele sempre creu, né, como Messias. Ele possui uma relação íntima, inclusive, com a divindade, né, com Deus, né, uma relação de pai e filho, né? E em relação às visões que Cisco tem também, Jesus não teria visões, mas há um momento da transfiguração, né? Que acontece aqui conforme relatado por Marcos, né? Então é muito diferente também esse aspecto, porque o Cisco passa tendo visões dos profetas a série toda, né? Então é muito diferente também do comportamento de Cristo. E, por fim, o 3, programa messiânico, né? A principal diferença entre Jesus e Cisco no programa messiânico é que enquanto o Cisco ele abertamente rejeita o manto do emissário, como a gente viu aqui ao longo da apresentação, Jesus abraça integralmente esse papel messiânico desde sempre, né? Embora discordasse das autoridades religiosas judaicas, né? E Cisco ele não aceita esse papel, ele reluta em aceitar esse papel, às vezes ele contraria a frota estelar para fazer algo que foi solicitado pelos profetas, mas, de maneira geral, ele evita isso, né? De não ser um instrumento dos profetas, né? Aí a salvação do Cisco, então, ela é motivada pelo compromisso com os objetivos da federação, em última análise, né? Ou seja, ele tem que proteger Bajor para que o planeta se associe. E é por isso que é até cômodo, né? Perfeito, a frota estelar permite que ele seja chamado de emissário justamente para facilitar isso, né, esse processo. Já Jesus, né, a missão de redenção de Jesus é a vitória sobre o pecado, né, que provê a redenção pessoal, espiritual e a salvação eterna. Em síntese, então, gente, né, a consciência messiânica, o Cisco, ele inicialmente ele reluta, né, e depois vai gradativamente aceitando a sua missão. Por sua vez, Jesus é consciente desde o início, né, e abraça totalmente a sua missão. A disposição messiânica no quesito obediência à vontade divina. O Cisco ele promove uma cooperação seletiva com os profetas. Ele não adere à religião bajoriana, né? E aí, eventualmente, ele coopera com os profetas, ou pede, né, favores aos profetas. Já Jesus é exemplo de obediência à vontade divina, central em sua representação. A disposição messiânica na comunhão com a divindade. O Cisco ele interage, ocasionalmente, né, com os profetas, através das visões, né? E aí tem uma experiência de comunhão total no final, quando ele salva, né, Bajor, quando ele salva os profetas, e aí ele passa a viver, né, dentro do templo celestial, como já uma figura incorpórea, né, para que ele possa ainda seguir um aprendizado, mas com a promessa de que ele voltará um dia, de que ele retornará, né, a sua segunda vinda. E Jesus tem a sua participação nos meios de graça, né, da sua própria tradição judaica, né. Programa messiânico. A redenção para os bajorianos é subproduto de seus deveres na frota estelar. Para Jesus, é intencional na realização da vontade redentora de Deus. Então, finalizando, em comparação, né, o Cisco age conforme a sua perspectiva terrena, de oficial da frota estelar, enquanto Jesus segue intencionalmente o plano divino. Aqui algumas referências, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação. E aí, obrigado. Eu espero que o pai de vocês seja forte. Andem com os profetas, crianças. Muito bom, Eduardo. Parabéns, excelente exposição. Eu vou ter alguns pontos para conversar com você, mas antes eu vou convidar a Luana, nossa professora também, Luana Golim, para entrar aqui conosco no palco. Olá, Luana, boa noite. Está fechado o microfone, tem que abrir aí. Boa noite, gente.
Boa noite, tudo Tudo bom? bem, Eduardo, professor Marcelo. Oi, Lana, tudo bom? Adorei ouvi-lo aqui. Adorei ouvi-lo aqui. Vou até pensei nele com outras relações aqui da questão messiânica. Obrigado, professor. Muito bom. Valeu. E fica o convite para você acompanhar lá os episódios, as lives, os É episódios, verdade, né, por favor. às sextas-feiras ou em outros dias, você assistir gravado. Mas ao vivo é legal porque pode interagir, pode perguntar, né, pode comentar. Mas antes da gente falar, o Eduardo, eu vou passar a palavra para a Luana, que ela vai nos apresentar, vai fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo agora. Luana, com você a palavra. Pessoal, eu não quero tomar muito tempo, não. É apenas para divulgar que eu vou estar ministrando um curso sobre Dostoiévski, vinculado ao Instituto Mátema. Eu já coloquei para vocês aí o folder com as informações, também posso disponibilizar depois, com o link, com as inscrições. Vai ser um curso em que a gente vai trabalhar o aspecto filosófico, teológico, literário, né, da obra de Dostoiévski, os principais personagens e temas marcantes da obra dele, como a liberdade, até a Odisseia, o niilismo. E então é um tema bem bacana, inclusive essa relação com a imagem de Jesus, né? Foi tema da minha pesquisa, em que eu trabalhei o Evangelho segundo Dostoiévski, em que eu trabalho também a personagem Mishkin de o Idiota, e a sua representação em diálogo também com os evangelhos bíblicos. Então, vai ser um dos temas da aula também. Então, assim, é uma oportunidade bacana. O Rineu já esteve conosco aqui no Mátema. Obrigado aí para quem colocou. Agradeço aí a assistência técnica, Marcelo, thank you, né? Então, tá aqui as orientações, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição também, tá? E quem puder participar, ficarei muito feliz, né, em tê-los como amigos, como pesquisadores, como geeks, né, nessas conversas que a gente só tem a agregar e aprender, e além de tudo, a gente se diverte também, né? É muito bom poder compartilhar conhecimento. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, professor Marcelo, pela oportunidade. E Eduardo aí também. Vamos seguir aí com a discussão. Obrigado. Você quer ficar no palco? Fica com a gente. Oh, meu Deus, acho que não precisa. Posso ficar nos bastidores. Então tá bom, fica à vontade. Tá bom? Obrigada. Tchau. Vamos lá. Bom, então, o Eduardo, vamos voltando aqui, depois do comercial, né? Não é um Quiritel, como é que é o nome daquele? Aquele lá. Ketracel White. Ketracel White. Bom, vamos lá, vamos ver alguns comentários. Vamos ver alguns comentários aqui. Uma pergunta logo do Kleber: é possível identificar elementos das religiões que conhecemos na religião bajoriana? Essa pergunta foi meio que respondida, né? Na sua exposição, você falou aí, pelo menos 4 religiões, né? Pelo que eu entendi: o cristianismo, o budismo, o zoroastrismo e judaísmo. E judaísmo, né? Então, estão ali presentes de diferentes maneiras. É natural que quando o pessoal cria a religião, como acontece com Duna também, né? Há muitos elementos daquilo que nós já temos de experiência religiosa, de vivência religiosa, transportado, tudo bem, às vezes com algum tipo de modificação, mas é transportado para o mundo da ficção. É difícil porque eles criam alguma coisa que tem nenhuma correlação com o que a gente tem na nossa realidade, né? Não sei se você quer comentar. É isso mesmo. Eu vejo, eu sempre vi os elementos do catolicismo assim muito presentes, né, na religião bajoriana. Eles usam, né, por exemplo, aquele brinco, né? Aquilo ali pode ser relacionado a um crucifixo, por exemplo, né? Mas tem a estrutura clerical, como eu estava falando antes, me parece muito com a estrutura da Igreja Católica. Então, eu acho que esse elemento assim já mostra bem, né, como tem essa influência. E o que tu falaste é perfeito, porque daí foi também o que o Wolff falou, né? Ele frisou justamente nesse sentido, quando ele elencou aquelas religiões. Ele explicou, olha, o Hans Daimler era judeu, o Michael Piller judeu, o Berman judeu, eu católico, aí tinha ele mencionou um outro ali católico também,
Quer dizer, ele quis dizer isso, justamente, as nossas experiências, vivências, refletiram na criação da religião bajoriana de alguma forma. Então tem muitos elementos de religiões da vida real. Isso. O Jonatas, ele fez esse comentário. Fiquei o dia todo com a música do War na cabeça, do Cisco Kid. O Jonatas ele foi meu aluno, e ele é um grande amigo hoje em dia. E ele é um rapaz extremamente talentoso, ele é um cineasta em formação. Ele já fez um curta que é lindo. Se tu tiver ainda aí, Jonathan, coloca o link, que eu nunca tenho o link aqui do teu curta, mas eu recomendo. Um curta que mostra a questão do racismo de uma maneira brilhante. É talentoso, guri. Bacana. Aqui tem o link, está no chat, mas aqui mostrando para o pessoal ver o link do curso da Luana, e o Hermiton, então, está desejando sucesso. Eu queria... tem uma pergunta nova aqui do Kleber. Cisco indo no final da série para o Tempo dos Profetas, se torna também um profeta? O que você acha? Pois é, isso aí ficou em aberto, né? Mas eu acho que a partir do momento em que se revelou que ele é meio profeta, né? Que ele é... Porque daí vamos voltar, então, para a teologia olha aí a minha cara de pau. Teologia, cristologia, né? A que venceu, a predominante, se não me engano, é de que Cisco é totalmente... Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Não sei se estou falando bobagem, né? Não, existiram várias outras, né? Várias outras. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E e aí, bom, existiam outras que foram vencidas, tal, aí no curso da história, e aí prevaleceu essa, né? Então, se a gente pensar no Cisco como nessa mesma lógica de que ele é 100% humano e 100% profeta, então eu acho que ele também é um profeta. Além do que, Cristo ele foi divinizado, né? Ele voltou ele foi para a condição divina, ainda que com essa natureza humana hipostática, né? Eu acho que é a situação do Cisco também, né? Me parece que sim. Eu acredito que sim. Eu queria comentar com você, dentro da tua exposição, eu faço confissão pública aqui, já fiz uma confissão no grupo da live, né? Eu não assisti essa série toda, muita coisa que está sendo falada aqui eu ainda não vi. Pois é, eu ia dar eu esqueci de falar que teria spoilers. É que daí não tem sentido, né? Mas e além do que, no mundo do regulamento dos spoilers, Deep Space Nine já extrapolou. Sim, faz 30 anos. Os prazos os prazos limite para spoiler, né? Parece-me que tem uma regra aí não formal que depois de 10 anos já não é considerado mais spoiler. 10 anos? Não, 10 anos é muito tempo. Pois é. Para mim é uma semana. Não, que o pessoal não converse com você, então, né? Não, mas é que hoje em dia, eu estava pensando esses dias sobre essa questão do spoiler, desvirtuando um pouco do nosso assunto, mas a gente sempre fazia isso, né, Marcelo? Que o spoiler, hoje em dia, quem tem acesso a redes sociais, cara, se tu entrar no Instagram, se tu entrar no Twitter, no Facebook, tu vai tomar um spoiler. Quando eu vejo série que realmente me interessa, especialmente essas que estreiam semana após semana, que estão fazendo isso em alguns streamings, tem séries que vão estreando durante a semana, né? O que acontece? Eu fico ali, eu assisto na hora para não pegar spoiler, porque senão dá ruim. Comentando essa questão do Cisco, o Conselho de Bajor declara Cisco também verdadeiramente humano, verdadeiramente profeta. É isso aí. O Carlos está agradecendo a apresentação. O Carlos Caldas, ele também trabalha lá na Universidade de Juiz de Fora, e ele atua nessa parte... Juiz de Fora não, né? Juiz de Fora, Carlos? Acho que eu estou viajando ou não? Estou certo. E ele trabalha com um grupo também que... PUC Minas, aqui, ó. Acabou de me corrigir. PUC Minas. Obrigado, Carlos. O Edson Fernando, que é de Juiz de Fora. Então, ele está lá na PUC Minas, Belo Horizonte, né? E ele trabalha com um grupo, ele vai falar para a gente daqui a algumas semanas também. O Carlos trabalha com essa parte também de
de cultura popular e teologia, está sempre aí conosco. O Alfredo está me questionando aqui, ó, como o professor Marcelo não assistiu. É uma lacuna, porque o Eduardo vai ser meu parceiro nessa hora. A transmissão de Deep Space Nine no Brasil nos anos 90 foi muito complicada. Foi muito complicada. Deu a impressão que a série foi interrompida, a gente perdeu ela de repente, então eu fiquei pelo meio do caminho, e aí acabei esquecendo um pouco dela. Eu só fui ver, e realmente aí te apoiando total, eu só fui ver a série completa muitos anos depois dela ter terminado. Pois é. Porque quando ela terminou em 99, né? Aí não Isso. passava no Brasil, passava assim, né? Acho que só a primeira temporada. E aí começaram a sair os DVDs, mas eu acho que só nos anos 2000. E aí eu fui ver baixando na internet, mas isso lá por 2004, 2005. E aí a gente entra outras séries, entra outro momento da vida, a gente acaba deixando passar. Mas agora está chegando a hora, eu tô assistindo. Mas vamos lá, gente. Eu queria comentar com você, queria que você comentasse o seguinte. O critério que esse autor usou para considerar o que é o messianismo é um critério baseado em Cristo ou é um critério que ele vamos considerar dentro da ciência da religião como um fenomenológico, um critério mais fenomenológico e não específico, tipológico em Jesus Cristo? Você tem como nos falar sobre isso, quando você estudou esse autor? Então, ele faz, na verdade, sim, Marcelo, ele faz uma descrição bastante sumária desse aspecto, né? Ele simplesmente relata ali o que seria uma definição de Messias e de Cristo, comparando as duas, e meio que colocando Cristo como um sinônimo de Messias. Então, eu acho que isso pode ser respondido da seguinte forma: ele não adentrou nessa seara, mas, de certa forma, ele parece ter vinculado a Cristo. Uhum. Isso não está presente no trabalho. Não tem uma resposta para isso que tu me perguntou no texto dele. Ele não faz uma discussão sobre qual é o caráter, né? A categoria de Messias, qual que ele está utilizando. Esse é um ponto importante, porque se Cristo é a base da conceituação dele de Messias, então fica meio que viciada a análise, né? Não tua, mas a dele. Mas sim, do ponto de vista, ele é professor de Novo Testamento, né? Então ele já pega Cristo como Cristo, um tipo de Messias, né? Isso. Então ele não está fazendo. E aí o que você acabou fazendo uma aproximação do Cisco com essa ideia do Messias de Cristo que ele apresenta, tá certo. E aí, quer dizer, em vários pontos o Cisco se aproxima, em outros ele se afasta, pela própria trajetória do personagem, né? E também eles eu percebo que não há uma preocupação em transformar o Cisco numa transposição de Jesus Cristo para Star Trek, né? Eu acho que uma coisa que o pessoal às vezes fala muito assim sobre ser o Space Jesus, né? Tem a brincadeira e tal. Mas daí com esse trabalho a gente vê que como existem mais diferenças do messianismo dos dois do que semelhanças. Né? Então eu acho que isso é bem ilustrativo assim para a gente entender melhor o caráter do messianismo de Cisco. Ele é diferente do messianismo de Cristo, como está assentado nos estudos teológicos nas escrituras, né? Eu tinha lido esse trabalho já há muitos anos e agora recentemente, quando comecei, né, a trabalhar naquele texto e tal, na verdade eu estou fazendo agora 3 frentes, né, sobre a religião bajoriana, que vai para fazer alguma publicação, talvez até um livrinho sobre isso, assim. E aí eu li novamente, e aí eu já comecei a pesquisar mais, e aí me lembro, eu vou tentar encontrar ele. Aí consegui contato com ele, fiz uma entrevista, bem legal, ele explica vários elementos assim que eu nem coloquei aqui hoje na apresentação. Perfeito. Um outro aspecto que eu acho que seria legal a gente reforçar é que foi bem rápido até, porque aí já estava no horário também, a parte final, né, do programa messiânico, a execução messiânica, ou o programa messiânico que você colocou, no caso de Jesus, tem a ver com salvação. Você acha que realmente o Cisco
eu estou falando como quem não assistiu. Então, mas eu quero confirmar com você. E aí, quando eu for assistir, eu quero olhar com esse teu olhar, né? Existe um programa, a gente, vou usar um termo técnico, uma soteriologia no messianismo do Cisco? Mas tu vai ter que me explicar o que é soteriologia. É justamente essa ação de salvação divina em prol dos seres humanos e tal, das pessoas. Porque o messianismo de Jesus, pelo que eu entendi lá na apresentação, o messianismo de Jesus está vinculado a um programa de salvação. Né? É um messianismo que tem como abarca na sua ação o tema da salvação. E no caso do Cisco, você vê isso? Não, talvez essa seja uma das maiores diferenças, porque o que é o programa messiânico? Né? É a agenda. Qual é a agenda messiânica? Cristo, pelo que a gente lê nas Escrituras, tem uma agenda muito clara desde o início, né? Pré-existente, inclusive, a ele, né? Na forma física humana. O Cisco ele não tem essa agenda. Ele sequer sabia que era um Messias. Ele descobre pouco tempo antes de entrar de fato naquilo ali. Já Jesus, na infância, já sabia que havia esse messianismo. Então, o Cisco ele não tem essa agenda, esse programa messiânico. O programa dele é o programa da federação. Ele quer trazer Bejor para a federação. Mas, com o desenrolar dos acontecimentos, com as grandes ameaças que vão surgindo, né, principalmente quando o Gul Dukat se alia com os Power Eights, né, aí ele precisa abraçar essa agenda de salvação e se sacrificar. Entendi. Legal. Um comentário aqui sério. Depois eu vou botar um comentário engraçadinho do Kleber, mas vou começar com esse comentário aqui do Carlos Caldas. Se Gene Roddenberry estivesse vivo quando o DS9 foi lançado, ele a rejeitaria por completo, porque ele rejeitava qualquer categoria ou elemento de religião. Perdão. Pode comentar. Isso existem duas visões, né? Se a gente seguir pela lógica do que era o pensamento do Gene Roddenberry em relação à religião e aos conflitos, né, interpessoais dos personagens principais, Deep Space Nine realmente ia arrepiar os cabelos do velho, né? Agora, se a gente levar em consideração o que Rick Berman, Michael Piller falaram, que ele conheceu o conceito da série e deu a sua bênção, não existe documento sobre isso, mas são duas pessoas importantes que falaram isso, né? Então, talvez o homem tivesse já mais aberto e tenha achado interessante seguir por um outro caminho, né? Mas e tem também o seguinte, né? A série coloca a coisa de uma maneira que eu sinto que não é um panfleto, né? Não é panfletário no negócio, né? Tá sempre imerso, até onde eu tenho já visto, está sempre imerso em certas dúvidas, em certos questionamentos, e eu acho isso legal, né? Porque não é uma coisa posta, é assim e pronto, né? É uma obra-prima, né? Eu considero Deep Space Nine justamente por colocar de maneira tão honesta e tão inteligente, tão bem escrita todos esses problemas e esses conflitos, porque não advoga um lado ou outro. Não, fica mostrando as posições, né? Posições laicas, posições religiosas. A gente vê que às vezes o religioso está certo, às vezes o laico está certo, e às vezes ao contrário. É muito legal. O Kleber falou, Marcelo já está sendo julgado em outras instâncias por essas falhas no nerdismo e a situação dele está difícil. Sacanagem, sacanagem, Marcelo. Os caras esquecem que todo mundo tem suas falhas, né? Por exemplo, o Kleber não gosta de Star Wars, ele não gosta de Discovery, então, assim, ele já coloca ele no outro patamar, né? Cara, eu nem vou entrar nesse assunto aí, porque eu assisti o último episódio de Discovery. Meu Deus! Eu nunca vi nada tão ruim na minha vida. E olha que eu adoro a primeira temporada, adoro. É impressionante como a série entrou uma senhora lá chamada Michelle Paradise. Ela avacalhou a série. Sim, aconteceu com o Discovery o inverso do Deep Space Nine, né? Então, isso. Deep Space Nine, na verdade, é um caso raro, né? A maioria das séries caem depois de algumas temporadas. É muito difícil manter.
Acho que Não, Sopranos conseguiu, Breaking Bad, Deep Space Nine, essas séries, sim. E no caso de Breaking Bad, você tem uma série que ela já foi pensada no conjunto, né? Ela não foi sendo construída aos poucos. Isso faz diferença, né? Bom, vamos lá. O Carlos deixou um comentário aqui que eu queria dizer exatamente isso, Carlos. É um texto ruim. Porque assim, ó, eu às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, já confessei isso no canal, de dizer assim, olhar para um filme, uma série e dizer, isso é uma porcaria, isso não presta, isso é muito ruim, porque eu respeito o trabalho das pessoas que fizeram aquilo ali, né? As pessoas tentaram fazer um bom trabalho. Mas a coisa que eu me permito criticar sempre, que daí é mais a minha área, porque eu escrevo, é o texto. E o texto de Discovery é uma porcaria. Falado no português, claro. O Kleber fala, Cal é o Antônio Carlos, que foi o idealizador do grupo Tel Geek, né? Infelizmente já se tornou um profeta também, e então não está entre nós. Ele não fisicamente, né? Ele está entre nós em espírito. Sem dúvida. Cal e eu catalogamos mais de 20 episódios das 2 primeiras séries onde aparecem elementos de religião. A grande questão é o caráter secularizador da franquia e como esses elementos são tratados. De fato, eu acho que essa é a diferença. E ele completa, eu adoro Star Wars, vi todos os filmes e séries que foram lançados. Olha aí! Daqui a pouco ele vai dizer que adora Discovery. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso Encontro Tel Geek. Poderíamos ficar aqui um tempão. O Eduardo é uma fonte interminável de boas conversas. Mas quem tiver vontade de ver mais o Eduardo, acompanhar mais sobre Deep Space Nine, fica aqui o convite. Deixa eu colocar aqui, ó. É só chegar aqui, ó, no Apenas um Trekker, no canal Apenas um Trekker, toda sexta-feira. Essa sexta-feira já tem. O Kleber vai estar lá com o Eduardo no crossover do século. E aí a gente segue, tá? Teremos então, também a Bruna, a Carol e o Silvio. Vai estar casa cheia. Casa cheia. Um abraço, então. Obrigado, Carlos. Carlos vai assistir. E o Carlos, eu estou indicando ele para participar, porque ele também é fã da série. E eu acho que ele vai ser um bom adendo para comentarista do programa. Tá? Legal. O Alfredo estão agradecendo também. E o Cléber dizendo, eu assisti todas as temporadas, cumpro minhas obrigações profissionais. Não, aí eu tenho que cobrar insalubridade, cara. Obrigado, Eduardo, por tudo. Valeu, eu que agradeço. Por esse crossover fantástico, por ajudar aqui o nosso canal. E estaremos juntos aí com você em breve aí no Apenas um Trekker. Grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.